A poesia hoje vai invadir a sua vida de uma forma que você nem imagina. É isso mesmo, para você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, para você que está nos ouvindo no podcast, a conversa hoje vai de museu. Incrível, sensacional, curioso, não? O Museu da Poesia. Ele existe, e a ideia foi de uma pessoa que nós já vamos falar com ela. Tem também projetos incríveis para aguçar a sua curiosidade e, quem sabe, te estimular a consumir mais poesias, mais poemas. Né? A gente tem o projeto Sementes da Poesia, temos também a Galeria da Árvore, e não é uma casinha em cima de uma árvore de jeito nenhum. É uma criatividade incrível usando espaços públicos em Belo Horizonte. Quem vai contar tudo isso para a gente, ela é poeta, ela é artista visual, ela também é produtora cultural, e ao longo do nosso bate-papo a gente vai conhecer outras facetas dessa pessoa que é incrível, e o seu nome é Regina Melo. E ela já começa respondendo para a gente, curiosamente, Regina, por que um museu de poesia? Tinha uma ideia já há muitos anos de fazer um museu, de criar um museu. Eu nem sabia de quê, né? E eu achei que a poesia era mais abrangente, que poesia está em tudo, né? Então, a ideia surgiu com uma primeira ação, que foi um happening na Praça do Papa, em Belo Horizonte, formando um grande terço, onde as crianças declamavam o poema Oração Ave Maria e o Pai Nosso, de mãos dadas. Então, eu comecei a incentivar várias pessoas a mudar o olhar, né? Porque tem gente que acha que poesia é uma coisa difícil de entender, né? Difícil de ler, de escrever, e é uma coisa tão simples, está na boca de todo mundo, né? Porque até os ditados populares são tão poéticos, né? Assim, uma ideia que não está me ocorrendo nenhum agora, são Mais vale um pássaro na mão. do que dois voando, por exemplo, né? É um poema lindo. E então eu comecei com essa ação e daí eu parti para fazer uns encontros com os artistas, um café da manhã com artistas e poetas, conversando sobre arte, sobre poesia, debaixo de uma mangueira, e ali foi surgindo assim vontade de compartilhar o que cada um estava fazendo, né, na área das artes visuais e da poesia. A gente fez vários eventos, vários encontros ali, e foram surgindo a ideia de fazer uma galeria, e saímos pela cidade procurando, encontramos um fundo de quintal no Parque Municipal, onde que se tornou a Galeria da Árvore, que é um muro de 16 metros de comprimento, e junto a isso encontramos a Praça dos Fundadores, os fundadores de Belo Horizonte, onde tem as 4 esculturas dos fundadores, que é um espaço, uma pequena arena, tipo uma ágora, onde tem uma arquibancada, e fizemos ali os primeiros encontros, os primeiros saraus de poesia, e batizamos de Sementes de Poesia, porque a primeira ação foi mesmo assim, distribuindo pequenos poemas numa caixinha para as pessoas que estavam andando no parque, como se fosse distribuindo sementes, né? E isso realmente brotou ali no parque, né? Chegamos a ter encontros com mais de 100 pessoas nesse espaço da Praça dos Fundadores, e é um microfone aberto a todos, né, que passam, que chegam, que param, que ficam, que vão mesmo para lá, para a poesia.
A gente só pode usar o microfone para poesia, né? Então é muito legal, muito prazeroso, as pessoas adoram, saem de lá assim, revigorados, né? Porque a poesia tem esse poder de tocar, né? A alma, o sentimento, a emoção, e estamos seguindo, dali fazendo outras coisas também. A verdade, Regina, é que, de uma forma geral, né, os sentimentos, a emoção, esse florescer, né, do interno das pessoas, é algo que, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas não tem muito esse costume, né, não tem muito esse hábito, essa questão, esse vínculo, essa relação com a poesia. E Uhum. quando a gente começa falando da questão do museu, né, você disse, a gente saiu por aí procurando uma galeria, um espaço, né, as pessoas já ficam imaginando, museu, entre aspas, coisa velha, coisa pendurada. Tem gente que tem um pouco de, né, um pouco de asco disso, né? Uhum. E aí, qual é a proposta do museu em si? Né, você que fundou, teve essa iniciativa, né, há quanto tempo o museu existe, qual é a proposta dele, como é que vocês fazem ele acontecer na prática, para que as pessoas possam entender um pouco como é que isso funciona. Uhum. E, né, você pode completar mostrando como que as pessoas podem participar, se elas quiserem. Uhum. A ideia assim, de um museu sem normas, sem bordas, sem teto, né, sem parede, sem nada, é, é para provocar mesmo uma reflexão, né? Que, primeiro, que todos nós, né, carregamos um museu dentro de nós, as nossas memórias, né? E, e o que são memórias, né? Onde elas devem ficar, né? Permanecer, né? Então, assim, se você guarda um buquê de rosas, né? Desidrata e guarda para um museu. Eu já vi buquê de rosas em museu, né? Assim, um buquê da, sei lá, talvez o casamento da rainha e tal, da princesa, né? E que guardaram. Assim, o perfume dessas flores, né? Tá dentro de todos nós. Então é uma coisa efêmera, uma coisa imaterial, né? Assim como a poesia, o perfume, a poesia mesmo, fora da palavra, né? A essência. Não estou falando assim do poema, o poema concreto, composto, né? A poesia é diferente, ela é imaterial, né? Então, por isso é Museu Nacional da Poesia, e não é do poema. Porque a poesia, ela também está nas artes visuais, nas artes sonoras, né? Em todas as artes, e não só em arte, né? Mas em nós, na natureza, né? Há poesia em todo lugar, né? Então eu achei por bem, né, ser um museu assim bem aberto e bem amplo, né, para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, assim, uma outra coisa também que foi pensada para ser um museu é o livro, porque o livro também é um museu de asas, ele voa, né? Voa, vai para todo lugar, ele viaja, que a gente leva ou manda né, pelo correio, pela transportadora, esses livros mesmo, essas antologias que a gente organiza, tem espalhado no mundo inteiro, porque eu Eu distribuo. vi até, pode mostrar de novo, por favor, Uhum. isso. Que tem essas deve ser uma por ano, né? Provavelmente você tem É também bienal, tem atrás de você aí também. tem. Imaginando que eu também fosse o poeta, como é que eu poderia participar? Como é que é o processo de Uhum. seleção, né? E faltou você contar para a gente quantos anos que o museu já tem Ah, tá. e as pessoas que quiserem de alguma forma participar, Uhum. ou poetas, né? Poetas Uhum. que estão nos ouvindo, nos vendo, que Sim. tiverem interesse, né? Uhum. Claro, a gente vai deixar as redes sociais na legenda, mas Uhum. quais são os contatos? Como é que eles podem
criar esse vínculo aí com o museu? Então, ó, participando dos nossos eventos, né, lá, tanto na Galeria da Árvore, no Parque Municipal, quanto na Praça dos Fundadores, também no Parque Municipal, no Semente de Poesia. A gente faz também em Lagoa Santa, tem uma amiga que está fazendo em Santo Antônio do Grama. Então, a gente tem espalhado essas sementinhas. E o museu foi fundado em 2006, a nossa primeira ação, essa que eu contei, da Praça do Papa, foi em 2006, fevereiro de 2006. Então, em 2026, em fevereiro de 2026, nós vamos lançar uma edição especial da Antologia de Ouro para comemorar os 20 anos do museu. Então, todos os poetas que estão nos ouvindo, né, podem participar e devem participar. Vai ser uma edição histórica. É só fazer contato com a gente nas redes sociais, em todas as redes sociais, né, ou comigo, ou direto no do Museu Nacional da Poesia, e a gente vai conversar. Geralmente são 2 poemas para cada poeta, assim, ó, vem... são pequenos poetas. Eu tenho preferência para pequenos poemas, né? Para ficar assim mais limpa a clean, página, acho que mais limpa a página. fica mais clean, dá fica mais clean, né? Até estimula mais também as pessoas a lerem, chama mais, né? Isso, eu acho também. E desde que eu comecei com as sementes de poesia, que eram pequenos poemas, haikais, né? Porque não é possível, eu entregava na mão, né? A pessoa lia, não tinha jeito, ela lia, né? E gostava. E você falou uma coisa interessante, que as pessoas não têm mais tempo, né, de ler, né? Então, assim, é só trabalho, tem que tirar um tempinho, né, para ler um poema, para ouvir um poema, para escrever um poema, né? Ouvir uma música. A arte faz bem para a alma. É como E um alimento. livro, sim, com certeza. E um livro desse, como você mostrou aí, né, uma antologia com poemas que não é pelo fato de eles serem pequenos, que eles são melhores ou piores, muito pelo contrário, eles podem ser, inclusive, muito intensos, né, porque a poesia, o poema é muito essa questão, né, do sentimento, daquilo que você vive, né, vem muito do lado do âmago, muitas vezes eu escuto, né, os poetas me falando isso, e então é uma oportunidade da pessoa ler dentro do ônibus para distrair, às vezes ela quer quebrar um momentinho ali no trabalho, às vezes um momento de café, comer uma fruta, dá para ler ali 2, 3 poemas, né? Você cria ali um processo, deixa a imaginação viajar, faz ali uma boa higienização mental, né? Lendo esses poemas, dando essa relaxada, essa refletida, né? Se permite passear um pouco ali por aquelas palavras, né? Se deixa conduzir. A questão do museu, então, para vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, não se preocupem, vai ter o contato da Regina do museu, lá na legenda vai ter um e-mail, né? Como ela falou, vai ter as redes sociais também, mas vai ter um e-mail para ficar fácil esse contato, para vocês conseguirem falar com ela, com o museu, quem tiver interesse em participar, obviamente vai ter provavelmente uma seleção, um editalzinho também, porque se o volume for muito alto, né, pode ser que não seja possível tanta gente assim, então tem que se criar critérios. Mas, independente disso, a Regina comentou ao longo da fala dela aqui com a gente sobre a questão do projeto Sementes de Leitura, que acontece no Parque Municipal. O Parque Municipal fica no centro de Belo Horizonte. Se eu ainda não estou enganado, eu acho que é a única capital do Brasil que tem um parque na capital. É um parque muito arborizado, muito grande. É maravilhoso assim, de ir lá passear. Tem os brinquedos também para criança, tem brinquedos pagos. Você pode correr, andar de bicicleta, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Piquenique, né? É muito comum a gente ver vários casais, famílias, fazendo piqueniques, pedidos de casamento lá no Parque Municipal, né? Tem os coretos, tem muito lugar lá, lagos, muita coisa
bonita, né, para se ver, né, e a Acessível. Cristina consegue aproveitar lá, então, os espaços, né, tanto com a Galeria da Árvore, que ela vai explicar um pouco mais que história é essa de galeria de árvore. Agora ela vai falar para a gente um pouco dos sementes de leitura, que é uma ideia de plantar, colocar uma sementinha, né, que pode virar uma grande árvore, trazer a poesia para a nossa vida. A poesia é o que a gente consegue ver de diferente no nosso cotidiano, que pode ou não ser transformado em poemas. Ou seja, se você não quer escrever, não quer colocar em palavras, não quer dizer que você não possa ser um consumidor de poemas. Não é isso, Regina? É isso aí. Então, todo terceiro sábado do mês, às 16 horas, nós nos reunimos lá na Praça dos Fundadores, né, com o microfone aberto para a poesia. Então, tem também uma mesa de livros, a nossa mini biblioteca, que caminha para lá e se instala para dar acesso a todos que chegarem, né, para ter acesso ao livro, à poesia. E, além Esses de ler livros, poesia, esses livros são emprestados, ou a pessoa pode vê-la na hora, consumir algumas coisas na hora, mas ela não pode levar para casa? não, ainda a gente não tem esse modo de empréstimo, né? É só mesmo para aquele momento ali, porque a pessoa às vezes não tem nenhum de memória, né? Ela vai ali, pega um livro, ou fica sentada ali lendo. Tem gente que não quer ir ao microfone, e então fica só ouvindo, né? E já gosta de ouvir, né? Então tem essa. E tem muita conversa, muitos encontros, né? A gente filma, fotografa. Tem gente também que acha muito bacana poder falar ao microfone, ser filmado, né? Pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Hoje, com o celular, já está mais comum, né? Todo mundo tem uma câmera de vídeo e uma câmera fotográfica na mão o tempo todo. Mas é diferente, né? Você está em público, é diferente. E você ia dizendo que, além da leitura das poesias, enfim, se tem mais alguma coisa que essa programação inclui. Da poesia é a antologia, né? Que é a Bienal, de 2 em 2 anos, a gente faz esse livro. Tem a coleção de livros do MUNAP, que o MUNAP, MUNAP é o Museu Nacional da Poesia, né? A sigla, que tem o selo MUNAP, que nós já temos 12 livros de, assim, não é primeiro livro, mas a maioria é primeiro livro, porque a gente começou fazendo para aquele poeta que nunca tinha editado. E como que é o processo, Regina, para as pessoas acessarem esses livros, essas antologias que vocês fazem bienalmente? As pessoas, se quiserem adquirir, pode ser direto comigo, com o museu, ou no Café com Letras, lá na Savassi, também tem alguns exemplares para venda lá. E direto também com alguns poetas, né? Esses 12 poetas da coleção, todos têm uma tiragem com eles para venda. Mas a gente quase não vende, a gente sempre doa os livros. E como que a poesia, né? Como que você começou a escrever? Veio isso de pai para filho, de mãe para filha? Isso aconteceu naturalmente? Você foi para algum evento? Como é que esse processo se deu? Eu gostava muito de ler, e a poesia me chamava muita atenção. E eu não tive muito acesso aos livros na infância. Com 7 anos, no primeiro ano de grupo, eu passei em primeiro lugar e ganhei um livro de história da professora, junto com um cachorrinho de pano que ela fez. Eu guardei muito esse prêmio, né? Meu primeiro prêmio, e fui, acho que aí fui despertada mesmo, né? Mas eu tinha uma banca de revista pertinho da minha casa, e com 10 anos, assim, 10, 12, 13, era onde eu ia buscar
a leitura na banca de revista. Então, eu era já amiga, quase não comprava, assim, não comprava, né, todas as revistas, mas... E tinha uma revista, acho que era a revista Pop, que vinha um encarte, que era sobre poesia. E eu colecionei, eu tenho guardado até hoje, né? Essa é uma peça do museu, esses encartes de poemas, essa coleção pequena que eu fiz. E eu tinha um diário também que eu escrevia. A minha mãe achou um pouco estranho as coisas que eu escrevia, andou brigando comigo e tal. Eu fiquei um pouco tímida de continuar escrevendo durante um tempo. Alguns anos eu não escrevi, mas aos 15 eu retomei e continuei escrevendo. E aí escrevo até hoje, né? Uma coisa assim, acho que natural. Assim, meu avô era músico, né, compositor, e a parte paterna, ele tocava 5 instrumentos, mas eu não o conheci, né? Quando eu nasci, ele já era falecido. Mas a minha tia, ela tocava bandolim muito bem, e eu gostava muito, eu vivia agarrada nela para ficar ouvindo ela tocar bandolim. Então, assim, meu avô também era pintor, né? Esse que faleceu muito cedo, muito jovem. Eu acho que Daí já aí, veio, né, daí já veio seus talentos, é, né? A sua origem genética e de é, talentos artísticos, né? Para artes visuais, né? Como esse que está aí atrás de você, do seu lado esquerdo. é. E além dessas ações, esses projetos pioneiros e próprios, né? Que a gente tem muito que te agradecer por fomentar, por se dispor, abrir mão do seu tempo com tantas coisas que, obviamente, né, você deve ter para fazer como profissional, como mãe, como avó e por aí vai. Quais são as dicas da Regina para os pais, para as pessoas que querem fomentar o hábito de leitura de poesia entre crianças, para começar lá nos pequenininhos? Ofereçam livros, né? Leiam, né? E incentivem, né, a cantar, a falar, né, ler em voz alta, já preparar as crianças para oratória, que é importante, né, e, e escrever também, né, tem tanto jeito de escrever poesia na infância, e é tão lindo, né, de formas lúdicas, saem coisas impressionantes, acho que todo mundo pode escrever. Eu sou assim uma que eu adoro provocar e descobrir poetas, né? Porque eu acho que todo mundo tem o talento de escrever, tem o direito de escrever poesia. Isso não é um privilégio de ninguém, é um é como que fala? Um fazer de todos, né? Assim, como todos podem fazer ginástica, podem, sabe, podem tocar violão, podem cantar, e pode escrever poesia, para todos, né? Um Tem uns mitos aí, né? vai cantar mais afinado, um vai Tem uns escrever. mitos aí, né, Regina? Hã? Algumas pessoas acreditam que a poesia é uma coisa um pouco rebuscada, somente pessoas, né, Letradas. letradas, com formação, pessoas, entre aspas, emplumadas, podem ser poetas. Fica parecendo que se está no pedestal quem faz poesia. E tem também a questão desse mito aí, de que, por exemplo, poesia não seria, entre aspas, coisa para criança, né? Vamos aproveitar você para dar uma desmitificada nisso aí, né? Não, imagina. O meu filho, Gabriel, ele já chegava em casa, Gabriel, cara de pastel, cabeça de papel, foi para o céu, não sei o que, sabe, rimas, né? A rima é uma coisa que estimula muito a criatividade, né? Então, e esse tipo de coisa, assim, que a gente escuta como os ditados, né? Esses.
Você tem algum poema seu de cabeça que você possa declamar aí para quem está nos assistindo poder ter aí, né, a honra, o prazer e o privilégio de ouvir um pouco, conhecer um pouco o seu trabalho? Sim, tem um poema que eu gosto muito, que é cabelo é linha, cordão, elástico, corda de violão, cabelo que se arranca, cabelo que se implanta, cabelo é rio, é cachoeira, água de mar, e aí por aí vai. E aí a coisa vai de, a coisa Ele é vai bem cabelo de dentro, cabelo de fora, cabelo, falo, repito cabelo várias vezes. Cabelo é força, é energia, vai falando sobre o cabelo, tudo sobre o cabelo. e os cabelos, né, são como as memórias que a nossa gloriosa Regina bem disse ao longo do nosso bate-papo. São memórias que você pode registrar, muitas vezes como poema, muita gente registra como diário, e às vezes tem tantos diários que são belíssimos livros, são belíssimas histórias, poderiam virar romance, até mesmo ficção, dar uma mexida. Tem a questão também das pessoas que registram com métricas, né? Poemas não são só poemas metrificados, existem diversos tipos de poemas, e é interessante você participar desses encontros. Semente de Poesia, todo terceiro sábado do mês, 4 horas da tarde, lá no Parque Municipal, naquele anfiteatro onde ficam lá os bustos, vamos dizer assim, na verdade são os rostos dos fundadores de Belo Horizonte, que você pode conhecer lá, a Galeria da Árvore, que fica já do outro lado, para quem entra por trás do Parque Municipal e não pelas entradas principais do lado da Afonso Pena, né? Vai ter, então, todos os contatos, pessoal, na legenda, para vocês poderem acompanhar, conhecer e entender, e até mesmo abrir espaços para a sua vida, para o cotidiano dos seus filhos, dos amigos, do colega, do parceiro, da parceira. Vamos começar a perceber a poesia que existe no nosso cotidiano. Lembrem-se, né, como já disse aqui a Regina e outros poetas que entrevistamos no canal ou participaram do nosso sarau, nós estamos envoltos em poesia. É uma questão de você habilitar, de você conseguir identificar com o seu olhar, de sentir essa poesia para que ela possa ou não se transformar em poema. Não quer dizer que você vai ter que colocar no papel, mas pode consumir. Então, o convite hoje, além de a gente agradecer pessoas inovadoras, né, que idealizam projetos tão fantásticos como a Regina, com esse Museu da Poesia, também tem os outros projetos que ela sugeriu aí, a galeria, o próprio Sementes, a gente também pode participar, né? Quem sabe você não vai lá no microfone, contar uma poesia, declamar uma poesia, ler, né? Pode ser sua ou de alguém, até de um filho seu, né? Levem as crianças, os adolescentes, os jovens, de repente você vai fazer um piquenique lá no parque e já fica para esse festival, lá em Lagoa Santa também já tem essa oportunidade. Vamos deixar na legenda, tem uma outra cidade também que, né, tem os, vamos dizer assim, discípulos do museu fazendo já, levando para lá. Às vezes você na sua cidade aí, ó, interior de Minas ou de outro estado, faça contato com a Regina, quem sabe você não vai ser uma espécie de, entre aspas, filial aí, né? O importante, gente, vamos deixar espaço para a gente identificar a poesia e os poemas entrarem na nossa vida.